pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Este é o nosso canal do YouTube em que a gente traz muita coisa legal de medicina para vocês, especialmente através da resolução de questões, que é assim que nosso método funciona. Hoje a gente vai avaliar, a gente vai discutir, a gente vai estudar questões sobre o SUSI, sobre a prova principal do Ceará. Esse é o nosso Gabaritando SUSI, em que a gente vai trazer 10 questões de clínica médica para a gente revisar temas relevantes para a prova do SUSI, sempre aplicando com base na resolução de questões. Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão. É uma questão do SUSI 2023, bem recente, fresquinha, acesso direto. Homem de 67 anos, tabagista, hipertenso e dislipidêmico, procurou pronto atendimento por mal-estar, palpitações e dispneia. Refere episódios prévios autolimitados com duração de 5 minutos. Paciente é acordado, porém letárgico, olha só, parece algum comprometimento do sistema nervoso central, com PA de 90/50. Se a gente for calcular a PAM aqui, vai dar menor do que 65. Esse paciente tem uma pressão arterial baixa, talvez esteja comprometendo o fluxo cerebral. Saturação de O2 de 95%. Realizou o seguinte eletrocardiograma na triagem, assinale a conduta adequada no momento. O que é que esse paciente tem? Tem um taquiarritmia não sinusal. Só com isso a gente já resolve a questão. Qualquer taquiarritmia não sinusal que curse com instabilidade hemodinâmica, hipotensão, diminuição da perfusão do sistema nervoso central, levando a rebaixamento do nível de consciência, angina, infarto agudo do miocárdio ou edema agudo de pulmão, a gente tem que fazer o que, pessoal? Independente do ritmo, cardioversão elétrica de imediato, de urgência. Se a gente tiver curiosidade, a gente vai identificar que esse é um ritmo de fibrilação atrial. É um ritmo irregular, de RAR irregular, QRS estreito sem onda P. Mas não precisava saber que era um FA, tá? Que a arritmia não sinusal com instabilidade hemodinâmica, cardioversão elétrica. Então, letra A, manobra vagal, diltiazem endovenoso. Manobra vagal é para taquiarritmia QRS estreito regular, certo? Errado. B, desfibrilação elétrica. Desfibrilação elétrica é um choque, mas a gente faz aqui um choque sincronizado. Desfibrilação é um choque desincronizado e que a gente faz para pacientes sem PCR, por ritmos chocáveis, ou então em taquicardia ventricular polimórfica. Já cortamos. C, cardioversão elétrica de imediato, perfeito. E anticoagulação para prevenção de fenômenos tromboembólicos, por se tratar de uma fibrilação atrial, num paciente com mais de 65 anos, já pontua 1, e hipertenso já pontua mais 1. Então, tem pelo menos um Chades Vasque aí de 2, já tem indicação de anticoagulação. E de solução cristalóide endovenosa para estabilização hemodinâmica e investigação de hipotireoidismo. A gente vai investigar hipotireoidismo, mas não nesse momento. E a gente também vai ter que ter cuidado com cristalóide. Por quê? Porque o paciente tem dispneia, talvez esteja evoluindo com congestão pulmonar também. Então, o que vai tirar esse paciente desse quadro é a cardioversão elétrica imediata. Gabarito, então, para a gente, questão clássica de prova, SUSI adora esse tema, letra C. Ok? Vamos para o próximo. SUSI 2020, acesso direto, também uma questão muito clássica da SUSI. Antônio Carlos, médico de atenção primária, realiza visita domiciliar ao senhor José Maria, de 60 anos, que é portador de neoplasia de pâncreas inoperável, em vigência de quimioterapia, usando metadona 30 mg por dia e mantendo, olha só, uma escala de EVA com uma dor de 8/10. Então tem uma dor de alta intensidade, está com muita dor. Na última semana esteve por 2 vezes na UPA para controle de dor e das náuseas intensas e passou a ficar todo o tempo acamado. Então, status performance lá embaixo, passa todo o tempo acamado, mais do que indicado cuidados paliativos. Já tem uma neoplasia maligna, incurável, inoperável, e agora tem status performance lá embaixo, evoluindo com sintomas de difícil controle, especialmente dor. Incapaz e totalmente dependente para todas as atividades. Ingesta de alimentos encontra-se reduzido, normal em pacientes que estão nessa fase da vida. Está alerta, sem consciência da gravidade de sua situação, em profundo sofrimento psíquico e espiritual. Tem boa estrutura familiar, rede de apoio e condições socioeconômicas estáveis, de baixa vulnerabilidade. Então tem um bom suporte social. Sim, legenda EVN, a escala visual numérica, poderia ser a EVA, a escala visual analógica, dá no mesmo. Pode ser analógica, em que tem aquelas carinhas que a gente vê o grau de dor do indivíduo, pode ser a escala visual numérica. Mas 8/10 é uma dor de alta intensidade de todo jeito. Qual a proposta mais apropriada para se discutir com pacientes familiares nesse caso? Veja, ele não tem consciência da gravidade da situação, mas precisa ter, porque a situação é de extrema gravidade. Letra A. Manter o enfoque na cura, de jeito nenhum, não tem mais cura. Um câncer de pâncreas inoperável não tem chance de cura.
B. Internar para controle dos sintomas, novos exames, reestadiamento da doença. Isso vai ajudar em quê? É inoperável, pessoal. Se tem uma metástase a mais ou a menos, não vai mudar em nada a abordagem desse paciente. C. Reagendar a consulta com o oncologista para intensificar o esquema de quimioterapia? Não. Agora é controle de sintoma, é trazer conforto e dignidade. Não é modificar quimioterapia que talvez nem tenha mais indicação de continuar. D. Manter em domicílio, então, cuidados paliativos, ele mantém em domicílio o máximo possível. Ele fez questão, o enunciado, de dizer que esse paciente tem um bom suporte familiar. Então, mantém o domicílio com equipe interdisciplinar exclusivamente em cuidados paliativos. Cuidado paliativo é exclusivo, ou seja, quimioterapia aqui não cabe mais, ok? Então, letra D é o nosso gabarito, questão de cuidados paliativos é clássica da SUS, inclusive cai na parte de preventiva de atenção básica, de atenção primária. SUS 2022, acesso direto, enunciado imenso, olha só. Durante seu turno de atendimento médico de demanda programada na sua UBS, a agente comunitária de saúde, Edinancy, de uma de suas microáreas, vem falar com você. Edinancy pede que você abra uma vaga de atendimento extra porque ela conseguiu convencer Edmilson a voltar para o posto para reiniciar o tratamento de tuberculose pulmonar. Edmilson tem 30 anos, é auxiliar de pedreiro e solteiro, ele é tabagista e também é etilista diário, mas está motivado a mudar depois que conheceu a Iraneide há um mês. Edmilson abandonou o tratamento prévio de tuberculose há 2 anos, após 4 meses de tratamento, então não completou os 6 meses. Edmilson passou 1 ano e meio assintomático, mas há 6 meses as tosses voltaram e há 2 meses passou até episódios de febre. Deve estar com tuberculose pulmonar novamente. Você consulta Edmilson, solicita baciloscopia de escarro, prescreve o esquema Ripper para começar no dia seguinte após a segunda coleta de escarro. A gente já pode começar empírico, porque tudo leva a crer que é tuberculose de novo. Colhe os exames e já começa. Durante seu acompanhamento com Edmilson, você nota que a baciloscopia antes de iniciar, o Ripper foi positiva, 3 cruzes, e a gente acompanha o paciente mês a mês e faz baciloscopia também mensal. E que a baciloscopia com 15 dias após o reinício de tratamento persistiu positiva, mas olha só, já caiu para 1 cruz. Mas ele ficou assintomático. A baciloscopia realizada após o primeiro mês de tratamento permaneceu positiva, ainda não dá para dizer que não respondeu. Em sua consulta ao término do 2º mês, você atende Edmilson, que está assintomático e com baciloscopia negativa. Olha só, então o esquema intensivo funcionou. A gente só prolonga esse esquema intensivo se após o final do 2º mês o paciente permanecer com baciloscopia positiva. Aí a gente colhe culturas para tuberculose, para o micobactério e prolonga a fase intensiva por mais de 30 dias. Nesse caso, está assintomático, baciloscopia negativa ao final do 2º mês, a gente pode agora entrar na fase de manutenção. É isso que a questão quer para a gente. Então, letra A. Considerando a persistência de baciloscopia positiva até o término do 1º mês de tratamento, estender a fase de ataque? Não, só se fosse no 2º mês. B. Considerando que o paciente evolui ao assintomático e a baciloscopia está negativa, iniciar a fase de manutenção só com rifampicina e isoniazida por 4 meses e solicitar a baciloscopia de escarro com periodicidade mensal. Perfeito. É isso que a gente tem para fazer agora. C. Considerando que o paciente evolui assintomático e a baciloscopia está negativa, mas que o paciente tem histórico de abandono do tratamento, estender a fase de ataque, não tem indicação de estender a fase de ataque por isso não. Só se fosse baciloscopia positiva ao final do 2º mês. D. Considerando que o paciente evoluiu assintomático e a baciloscopia está negativa, mas que o paciente tem histórico de abandono de tratamento prévio, estender a fase de manutenção por 3 meses adicionais, não tem indicação por isso. Se ele continuar bem assintomático e a baciloscopia não voltar a ser positiva, ele faz só os 4 meses da terapia de manutenção e considera-se curado. Gabarito, então, para a gente, letra B de bola. Questãozinha agora 2020 da SUS. Uma criança de 5 anos de idade chega ao ambulatório por apresentar dor óssea em membros inferiores, dificultando a deambulação e sem ceder facilmente com analgésicos habituais. Essa informação, na hora da prova, a gente tem que pensar em câncer, certo? Então, dor óssea que não melhora com analgésico comum com anti-inflamatório, tem que pensar em câncer. Também apresenta dor toracolombar e astenia. Ao exame físico é identificado febre e visceromegalia, hepatoesplenomegalia e linfonodomegalia generalizadas. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, a criança tem o quê? Febre, tem dor óssea, tem hepatoesplenomegalia e tem linfonodomegalia generalizada. Então, parece uma doença neoplásica, uma neoplasia maligna do sistema linfático, assim, uma doença dos linfócitos. Então, olha só, leucemia mieloide aguda, não, é linfóide, tem que ser do tecido linfóide. Artrite reumatoide juvenil. Artrite reumatoide juvenil, para dar linfonodomegalia generalizada, dá essa dor óssea, que ele não fala em artrite. A artrite idiopática juvenil tem artrite, não dor óssea, dor na transição toracolombar, isso não é característica da artrite reumatoide. Na sua forma sistêmica, ele poderia ter hepatoesplenomegalia e linfonodomegalia, mas dor óssea, não, tem artrite.
Mononucleose infecciosa, não. Mononucleose infecciosa é um quadro mais brando. Geralmente é linfonodomegalia cervical, faringoamidalite, hepatosplenomegalia leve. Não vai ser linfonodomegalia generalizada, não vai ter essa dorócia importante. Esse paciente deve ter o câncer mais comum da infância, que é a leucemia linfóide aguda, portanto, é a nossa famosa LLA. E se ela é de origem linfóide, pode ter linfonodomegalia, gabarito então, letra A. Vamos adiante. SUS 2021, acesso direto. Mulher de 22 anos, sem comorbidades, vem à consulta ambulatorial com queixa de fadiga há 3 meses. Apresenta exame físico inalterado, exceto pela presença de palidez cutânea e mucosa. Traz o seguinte hemograma: hemoglobina baixinha, de 9, hematócrito 23, VCM lá no limite inferior, 80, mas ele considera aqui o valor de referência 76. Então, para fins dessa prova, já que ele botou 76 o limite inferior do VCM, vai ser normocítica. Um HCM baixo, então olha só, vai ser normocítica e hipocrômica, CHCM baixo também. Leucócitos normais, plaquetas normais. Contagem de reticulócitos de 100 mil. Lembrar que reticulócitos normais é menor ou igual do que 100 mil. Ora, André, então tá 100 mil. 100 mil ainda é normal. Eu posso dizer que essa anemia é hipo ou hiperproliferativa. Veja, reticulócito está normal. Mas num paciente que tem uma anemia, que tem uma hemoglobina de 9, quanto normal em mulher é acima de 12, era para a gente ter o quê? Reticulócito aumentado. Era para a medula estar respondendo a essa queda de hemácia de hemoglobina com aumento da produção de reticulócito. Se o reticulócito está normal, ele está inapropriadamente normal. Então a medula não está respondendo como deveria. Então eu tenho aqui uma suspeita de anemia hipoproliferativa. A ausência de alterações morfológicas no esfregar sangue periférico, a investigação laboratorial subsequente mais indicada para essa paciente é. Então se eu penso em anemia hipoproliferativa com VCM tendendo abaixo, com hipocromia, eu tenho que pensar em anemia de doença crônica, eu tenho a obrigação de pensar em anemia ferropriva. Então, letra A, cinética de ferro, beleza, mielograma, não há nenhuma razão para mielograma, então já corto letra B também. C, cinética de ferro, ok. Função renal, então disfunção renal é uma das causas de anemia de doença crônica. Função tireoidiana, disfunção tireoidiana, endocrinopatia também é causa de anemia de doença crônica, perfeito. D, cinética de ferro, sim. Dosagem de B12 e ácido fólico, essas daqui cursam com anemia megaloblástica, macrocítica, VCM geralmente maior do que 115, 120. Então a gente não marca letra D. O nosso gabarito então ficou com letra C.